Se você programa em JavaScript, você provavelmente sabe que a linguagem é atualizada de tempos em tempos com novas funcionalidades. E às vezes fica até difícil acompanhar todas as novidades. Mas olha só que interessante. De acordo com a pesquisa mais recente do estado do JavaScript, a State of JS, que é a maior pesquisa de JavaScript do mundo, existe uma nova funcionalidade que está sendo a mais usada pelos devs de JavaScript e que eu tenho certeza que você pode aplicar hoje mesmo no seu código. 85% dos devs que responderam à pesquisa, isso é, 11.467 devs que programam em JavaScript no mundo todo, estão usando essa nova funcionalidade, que é o Nullish Coalescing, ou coalescência nula. É um nome um pouco estranho, eu sei, a tradução não ajuda muito, mas eu tenho usado nos meus projetos e ela ajuda a evitar alguns bugs, ajuda a escrever menos código e deixa o código mais atual, mais moderno. Eu vou demonstrar o uso dessa funcionalidade num projeto de exemplo, mas grande parte do código que eu vou mostrar aqui segue o mesmo padrão de projetos que eu rodo em produção usando Knowledge Coalescing. Então pode usar no seu código hoje mesmo porque funciona super bem. E se você tem interesse em aprender a deixar seu código JavaScript atualizado, já me segue aqui e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, porque aqui você vai encontrar conteúdos que te ajudam a chegar na fluência em JavaScript. Vamos começar entendendo qual problema o Knowledge Coalescing resolve. Olha só, esse objeto user é um objeto que veio de uma API. Esse objeto está inserido diretamente aqui no código só a título de exemplo. A gente vai considerar que esse objeto veio de uma API e daqui a pouco eu vou falar por que isso é importante. Aqui nas linhas 7 e 8, eu estou selecionando o H1 e o spam aqui dentro do H3, para mostrar na tela o nome do usuário e a quantidade de posts. E aqui nas linhas 10 e 11 é onde a inserção desses dados, isso é, do nome e da quantidade dos posts, está acontecendo na tela. Se esse objeto veio de uma API, principalmente de uma API de terceiros, você não tem controle sobre esse objeto. Ele simplesmente vem para o seu código e você precisa trabalhar com ele para usar ele no seu código. É muito importante entender isso, tá? Se esse objeto veio de uma API de terceiros, você não tem controle sobre esse objeto, você não tem controle sobre as propriedades que ele tem ou não. Ele simplesmente vem para o seu código e você precisa trabalhar com ele para usar ele no seu código. Imagina que, por algum motivo, alguma mudança interna no jeito que a API funciona, a propriedade posts pode ou não estar presente nesse objeto. Então, vou comentar ela e vou salvar. Agora, não tem quantidade de posts exibida aqui na tela. Por quê? User.posts é undefined, porque a propriedade posts não existe no objeto user. E text content não exibe nada na tela quando recebe undefined. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui não é o comportamento do text content exibir nada. O principal ponto que você precisa ficar ligado aqui é que user.posts é undefined. A gente pode ver isso visualizando no console user.posts é undefined. Então, o que a maioria dos devs costuma fazer nesse caso é usar o operador ou para atribuir um valor padrão caso esse valor não exista. Seria isso aqui. Então, olha só, criei uma cons user_posts, recebe user.posts ou informação disponível e estou usando aqui embaixo, na atribuição do text content, a cons user_posts. Por que eu criei uma cons user_posts exatamente aqui nesse lugar? Meramente por organização de código. Tudo que é relacionado ao objeto fica mais concentrado em cima e o que é relacionado à manipulação de DOM fica embaixo. Então, olha o que aconteceu agora. Com essa verificação com o ou, eu tenho um valor padrão caso a propriedade não exista no objeto. O ou aqui retornou a string à direita dele, porque quando o valor à esquerda do ou é false, if undefined é um valor false, ou false, melhor dizendo, o ou retorna o valor à direita dele, que nesse caso é a string informação indisponível. Não sei se está dando para ouvir, mas tem uma galera jogando bola ali atrás. De vez em quando vocês vão ouvir
uns gols, uns gritos, uns apitos. Só que vamos pensar no seguinte, isso que eu vou falar agora é o problema que eu quero resolver aqui. Então eu preciso da sua atenção nisso que eu vou falar agora para você entender qual é o problema que está sendo resolvido aqui. Vamos pensar no seguinte, se essa propriedade existe no objeto e o valor dela for zero, esse zero tem que estar na tela. Ou seja, ao invés da string informação indisponível, o zero precisa ser exibido porque se a propriedade existe e armazena zero, não faz sentido exibir que a informação está indisponível, aqui nesse nosso caso, tá? Ela está disponível e o valor é zero. Só que olha o que acontece se eu botar um zero aqui como valor dessa propriedade. A string informação indisponível continua sendo exibida. Ou seja, essa expressão do ou continua retornando a string informação indisponível. E esse é um grande problema do operador ou. O ou causa problemas no JavaScript há muito tempo. Porque quando o valor que está à esquerda do ou é false, e zero é um valor false, o ou retorna o valor à direita dele, que nesse caso é a string. E para quem precisa relembrar o que é um valor false, eu vou dar uma rápida pincelada. Existe uma característica da linguagem chamada valores false, e por aí você pode encontrar escrito false ou false. E é importante você aprender o que é um valor false em JavaScript, porque muitas vezes você vai ver ou escrever condições com valores que não necessariamente são booleanos, como é esse caso aqui. User posts e informação indisponível não são booleans. Então, essa é uma condição com valores que não são booleanos. E o que é um valor false em JavaScript? É um valor que é considerado false quando está em um contexto booleano. E contexto booleano, galera, é qualquer situação que envolva alguma avaliação de condição. Isso aqui é um contexto booleano. Essa é uma expressão que está avaliando uma condição. No caso, uma condição com o operador OU. E quais são os valores considerados false em JavaScript? São esses aqui, ó. No, undefined, false, none, zero e string vazia. O valor que está à esquerda do ou é zero. É um valor false. Quando o valor à esquerda do ou é false, o ou retorna o valor à direita dele, que é a string. E por isso, informação indisponível foi atribuída para const user posts e continua exibida na tela. É por isso que ali no início eu falei que o Knowledge Coalescing ajuda a evitar bug. E eu já vou mostrar como que ele ajuda. Primeiro eu estou mostrando o problema. E antes de mostrar como ele ajuda a evitar bug, eu falei também que o Knowledge Coalescing ajuda a escrever menos código. E o motivo disso é o seguinte: para fazer o zero ser renderizado na tela, eu poderia fazer isso aqui. Então, olha só, eu tenho um ternário que está testando o tipo de user posts, testando se é undefined. Se for undefined, eu quero exibir informação disponível, caso contrário, quero exibir user.posts. Então, eu já salvei o arquivo, você pode ver que agora o zero é exibido como eu quero. E se eu vier aqui comentar essa propriedade, ela não existe mais no objeto, e salvar, informação indisponível é exibida na tela. Mas qual que é o problema disso aqui? É muito código e um código redundante. O Knowledge Coalescing vai fazer a mesma coisa que esse código está fazendo, mas você vai escrever bem menos. Eu vou até comentar para a gente comparar. E vou escrever então a versão com o Knowledge Coalescing, que é user.post, Knowledge Coalescing e a string informação indisponível. Se eu testar agora, zero é exibido. Se eu testar com a própria comentada, informação indisponível é exibido.
do jeitinho que tem que ser. Então, Knowledge Coalescing está fazendo a mesma coisa que esse código aqui de 3 linhas está fazendo, mas eu estou escrevendo bem menos. Então, o Knowledge Coalescing é esse novo operador em JavaScript que retorna o valor que está à esquerda dele, a não ser que esse valor à esquerda seja null ou undefined. Ele não está nem aí se esse valor à esquerda dele é zero. Ele retorna o valor que está à esquerda dele, a não ser que o valor seja null ou undefined. E é exatamente isso que eu preciso aqui. Se o valor à esquerda do knowledge coalescing for null ou undefined, ele retorna o valor à direita. Caso contrário, ele retorna o valor à esquerda. Então, vantagens do Knowledge Coalescing. Evita bug com o operador OU, quando a expressão envolve valor false que não seja null ou undefined. E você escreve menos código, porque ele evita a escrita desse tipo de condição de verificação de valores null ou undefined. E ó, se você chegou até aqui, eu tenho um presente para você. Esse presente é o e-book 4 dicas práticas para escrever condicionais eficientes em JavaScript. Esse e-book tem exercícios para você praticar as técnicas dele, e ao aplicar essas técnicas, seu código fica mais limpo, mais legível e mais fácil de manter. Para resgatar esse presente é só tocar no link abaixo e responder a pesquisa. Isso também me dá a oportunidade de te conhecer melhor e saber quais são as suas necessidades para que eu produza conteúdos que realmente vão te ajudar. E aí, quando você tocar em enviar a pesquisa, você vai ter acesso a esse presente exclusivo. Então, toca no link aqui embaixo para ganhar o presente.